Nós estamos numa série de exposições bíblicas, junho e julho, falando sobre a igreja que serve. O último cântico, assim como o hino que nós cantamos na abertura, falam sobre o serviço a Deus. Esse cântico cantado agora é um cântico muito antigo, você deve lembrar dele de muito tempo. E a verdade continua sendo atual, né, que fala exatamente dessa graça em poder servir ao Senhor, o único Deus, o Senhor dos Senhores. Pois para te adorar foi que eu nasci, cumpra em mim, ó Deus, o teu querer. Isso deve ser uma expressão não apenas cantada, mas deve ser uma expressão da vida. Então, durante esses 2 meses, nós estamos falando sobre servir a Deus, para que nós possamos compreender um pouco melhor de como trabalhar para o Senhor, de como fazer para a glória de Deus, de como devemos nos apresentar diante dele no seu reino eterno. Então, para isso, convido-vos a abrirem as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 9. Um texto muito conhecido. Qualquer criança aqui, nova, bem novinha, se você perguntar para ela sobre esse texto, ela vai lembrar e ela vai contar a história para você. Essa é a importância de conduzirmos as nossas crianças nos caminhos do Senhor. Lucas 9, do versículo 10 ao 17. A primeira multiplicação de pães e peixes. Esse mesmo texto está em Mateus capítulo 14, se encontra também no Evangelho de Marcos capítulo 6 e também em João capítulo 6, tá? Esses 4 evangelhos falam da primeira multiplicação de pães e peixes. Assentados como estão, com temor e tremor, devidos à palavra do Senhor, façamos a leitura alternada. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: Despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam-lhe eles: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: Fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a E todos. tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os discípulos distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejavam, foram recolhidos 12 cestos. Com ênfase no versículo 13, ele, porém, lhes disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Palavra do Senhor. Obrigado a Deus, sua palavra é viva, é poderosa, é grandiosa e fala conosco de uma maneira que nada mais fala. É o poder da palavra do Senhor. Poderíamos sair daqui agora e voltarmos para a nossa casa e nós sabemos que a leitura da tua palavra ou a audição dela seria o bastante para que o Senhor tratasse as nossas vidas. Mas entendemos também a preciosidade desse momento em que ela será exposta
para que entendamos a tua verdade ainda de forma mais profunda, para que possamos colocá-la em prática para a glória do Senhor. Fala conosco, precisamos servi-lo melhor, e isso só é possível sob a luz da tua palavra. Oro em nome de Jesus. Amém. O capítulo 9 introduz o capítulo 10. O capítulo 9 foi quando Jesus enviou os discípulos para anunciar o evangelho nas regiões próximas da qual ele estava. É a convocação dos 12. Eles pregaram o evangelho, anunciaram o evangelho e voltaram felizes, entusiasmados, como nós vivemos em muitos momentos. É certo que em alguns momentos você prega o evangelho, você evangeliza e você volta desanimado, volta sem coragem, porque nem sempre as pessoas recebem a palavra de Deus como você espera que elas recebam. Mas nesse momento e em outros relatos dos evangelhos, os discípulos voltaram entusiasmados. Sabe aquele desejo de fazer de novo? Vamos fazer novamente, vamos pregar novamente, vamos anunciar novamente. E quando eles estavam anunciando tudo o que havia acontecido nesse momento evangelístico, Jesus os chamou e se distanciaram para essa região propriamente chamada Betsaida. Jesus sempre fez isso. Sempre acolheu os discípulos, tratou os discípulos, capacitou os discípulos e enviou os discípulos. O que ele faz conosco continuamente. Nos acolhe, cuidando da gente, nos abraçando, mostrando o seu zelo, mostrando a sua proteção. Nisso, ele nos capacita por meio da sua palavra com a finalidade de nos enviar para trabalharmos para o reino de Deus. Mas o relato do capítulo 9, do versículo 10 ao versículo 17, nos traz algo precioso que tem a ver com a missão da igreja. Nós cantamos 2 hinos e cântico que falam sobre isso, servir a Deus. Qual é a sua missão? O que você espera para trabalhar para Deus? Que chamado especial você está esperando para sair da comodidade da sua vida e trabalhar para o reino de Deus? Tem pessoas que até hoje estão esperando um estalo espiritual ou uma sinalização toda colorida ou um barulho de um trovão para que ele possa entender o que Deus quer para ele. Em toda a palavra do Senhor e principalmente nos evangelhos. E por que evangelhos? Porque os evangelhos são a expressão máxima do serviço. Eles apresentam um Deus que serve, e esse Deus Cristo fala: eu não vim para ser servido, eu vim para servir, e vocês devem fazer o mesmo. E esses evangelhos também revelam uma igreja que só tem sentido quando compreendeu que a sua missão é servir a Deus. Quando olhamos para Lucas, nós vemos que a igreja do Senhor não tem que esperar um chamado especial. Não tem que esperar um jogo de luzes celestiais. Não tem que esperar um anjo que ao descer do céu vai olhar para você e vai dizer: Yara, me sirva. Carla, sirva ao reino e faça isso. Não. A palavra de Deus tem falado conosco continuamente o que nós devemos fazer para a glória de Deus. Então convido-vos ao texto que nós lemos. Versículo 10, Jesus se retirou com os discípulos para uma cidade chamada Betsaida. Versículo 11, as multidões souberam disso e seguiram a Jesus. Jesus não conseguia se esquivar delas. Por várias vezes que ele se distanciou, a multidão sabia onde ele estava e ia atrás dele. E aqui tem uma grande expressão para nós. Jesus sempre terá o que oferecer para o oprimido, para o cansado e para o esquecido.
Se o nosso evangelho não tem oferecido o alívio para a vida dos homens pecadores, nós precisamos rever aquilo que nós temos pregado. O mesmo Jesus que não conseguia se esconder de todos que careciam da sua palavra, age em nossas vidas. Se a pregação que nós temos feito não tem acolhido vidas e não tem despertado nelas o desejo de conhecer a esse Senhor, nós precisamos rever a forma que temos anunciado o reino de Deus. Em seguida, você percebe claramente, no versículo 11, que esse mesmo Jesus, que pela sua essência, pelo seu poder, pela sua natureza divina, chama as multidões, provoca sede nas pessoas, ele acolhe as pessoas. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Segunda revelação do texto, a obra de Deus não para. Todos os momentos em que Jesus se afastou, ele estava orando ou ele tinha um ensinamento diferente ou especial para os discípulos. E nos momentos em que ele se afastou, em que a multidão foi atrás dele, ele não as impediu. Ele não as expulsou. Ele não disse para elas, agora não é hora. Eu vou fazer outra coisa. Eu vou cuidar dos meus discípulos, eu vou capacitá-los. Tem outras demandas, de forma alguma. Em todo o tempo em que por algum motivo Jesus se afastou e a multidão foi atrás, Jesus acolheu as pessoas. Isso revela para nós que as pessoas têm sede, têm fome de justiça, carecem da graça de Deus e nós não temos tempo para descansar. Quantos momentos nós nos sentimos cansados demais? Em quantos momentos nós dizemos, não tenho mais paciência para falar de Jesus para tal pessoa. Cansei de anunciar Jesus para minha amiga, para minha família, para o meu vizinho ou até mesmo para o meu filho, para minha filha. Não falo mais, vou descansar um pouco. As dores da humanidade não descansam. A aflição que corrói o coração de muitas pessoas não dá trégua. O sofrimento, a frustração, a dor da alma que acometem o coração de muitas vidas insistem continuamente em feri-las. E a igreja do Senhor deve entender que ela tem que estar em todo o tempo pronta para levar a palavra que alivia a dor da humanidade. Acolhimento. Em seguida, vejam o versículo 12. Leiam, por gentileza. Terceira lição do texto, Mercedes. Nem sempre a boa intenção é a certa. Nem sempre a boa intenção é a certa, é a adequada. Jesus havia cuidado dos feridos, e vocês leram isso no versículo anterior. Jesus havia alimentado aquele povo com a palavra do Senhor. Começou a escurecer, e a boa intenção dos discípulos fez com que eles procurassem a Jesus. E preocupados com a multidão, e nós estamos falando de uma realidade totalmente oposta à nossa. Você sai da sua casa, a maioria no próprio carro, chega aqui tranquilo, encontra essa casa de oração, esse templo confortável, e aqui nós servimos a Deus. A maioria tomou o café da manhã, a outra maioria está esperando a hora do almoço, né? O almoço da instituição, que vai ser uma feijoada. Essa é a nossa realidade. A realidade textual não é essa. A realidade textual fala de centenas de pessoas, milhares de pessoas, que andavam nos desertos,
para ouvir a palavra de Jesus. Não tinha teto, o sol escaldante estava sobre a cabeça deles, ou a chuva ou o frio, não tinham conforto como nós temos, comodidade como nós temos. E a maioria voltaria para casa com fome, cansados, debaixo do sol, ou debaixo da chuva, ou durante os perigos da noite. Essa é a grande realidade. O texto fala de empatia. E revela para nós que nem sempre a nossa empatia, ou nem sempre essa percepção é a exata. Porque os discípulos voltaram para Jesus e disseram, eles precisam voltar. Vamos despedi-lo rapidamente. Boa noite, boa tarde, para que eles voltem para casa. E assim eles consigam chegar em casa e se alimentarem. Até as nossas boas intenções precisam estar debaixo da direção da palavra do Senhor. E sabe por quê? Porque o coração do homem é enganoso. Você pode ter uma boa intenção a favor de alguém ou de uma condição, se ela não estiver sob a orientação do Espírito Santo e da palavra do Senhor, não passa de uma boa intenção. E como tudo em nós, pode ser um grande equívoco. Daí nós entramos no versículo-chave do texto. Chamados para servir. Leiam, por gentileza, o versículo 13. Interessante, porque ao mesmo tempo, Josué, que os discípulos mostraram a boa intenção, essa boa intenção é questionável. Ela é questionável. Porque Jesus ouviu aquela preocupação e o versículo 13 sugere que aqueles discípulos queriam mais não se ocupar com aquela multidão. E dá trabalho. Quantas vezes na igreja do Senhor você deixou de participar de algo porque dá trabalho? Ou tem que acordar mais cedo, ou tem que dormir mais tarde, ou tem que ficar mais tempo aqui no templo ou na obra missionária, ou tem que se deslocar de um lugar distante, ou tem que deixar a família em casa para que você vá sozinho. Enfim, quantas vezes nós nos esquivamos para não cumprir a obra do Senhor? É bem mais fácil para nós mandarmos a multidão ir embora. É bem mais fácil. É bem mais fácil olharmos para as pessoas, abraçarmos as pessoas, Martinha, e falarmos, vá com Deus. Que Deus te abençoe, ou que Deus te acompanhe. É bem mais fácil para nós. É bem mais fácil para nós recebermos pessoas aqui na igreja, ou nos trabalhos que nós temos feito, acolhermos essas pessoas, mas não queremos ter o trabalho de conhecê-las profundamente, porque nós sabemos que as pessoas carregam em si problemas, crises conjugais, crises familiares, e eu já tenho os meus problemas, por que eu vou me desgastar com os problemas dos outros? É mais fácil mandar embora do que me ocupar em cuidar das pessoas. Isso fica claro no versículo 13, porque Jesus, conhecendo o coração daqueles discípulos, chamou-os para o serviço e disse para eles, vocês estão tão preocupados, Renato? Vocês estão preocupados com a volta deles? Com que eles vão comer, que eles precisam sair agora, eu preciso terminar o sermão agora, para que eles voltem para casa e tenham um alimento? Essa é a preocupação de vocês? Dá o médico. Então, se essa é a preocupação de vocês, então deem vocês o que comer para esse povo. O evangelho é prática, não são palavras. O evangelho é vida real, não é apenas uma exposição retórica. E é isso que Jesus está falando. Se a sua preocupação é o povo, então vá servir o povo. E é isso que a igreja tem que compreender. A gente ora, a gente fala da situação no país, fala da situação do desemprego, fala da pobreza que tem crescido intensamente,
da instabilidade financeira, falamos de tudo isso. Falamos das crises conjugais, familiares, falamos da violência que cresce no país. Mas aí Jesus olha para nós e fala: e o que vocês estão fazendo? Em quem vocês estão confiando? É ano de eleição, uma incerteza grandiosa, grandiosa. Mas essa incerteza conciliada à instabilidade da nação revela para nós agora que se nós não confiarmos em Deus, gente, nós estamos perdidos. A nação está perdida. É isso que todo esse quadro de incertezas revela para nós. Quantas vezes você já colocou a confiança no homem? Estou falando de política, de governador, de presidente, de prefeito ou de vereador. Quantas vezes você depositou toda a sua confiança nele? O que mostra para nós é que a confiança nossa está em Deus. É Ele quem cuida. Então, quando olho para o país e vejo toda a demanda do país, Deus olha para mim e fala: eu te chamei. O que você está fazendo, Voluze? Sônia, o que você está fazendo? Bruna, o que você está fazendo? Vejam como que os discípulos tendem a escaparem da provocação de Jesus. É uma provocação, respondendo o seguinte: voltem para o texto, por gentileza, versículo 13. Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Daí olha o versículo 14. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Há uma tradição de que essa forma de contar não atingia mulheres, tá? Nem crianças. Alguns defendem isso, outros não. Agora é pouco importante. Vamos falar de 5.000 pessoas. É muita gente. É muita gente. Aqui deve ter 100 pessoas. O que são para nós esses peixes e esses pães? Se tivessem aqui agora. Para 100 pessoas. Nada. Vânia, os discípulos haviam sido provocados que vocês deem o que comer. E eles tentam fugir novamente da responsabilidade, dizendo: Senhor, mas olha o que nós temos aqui. Nós não temos nada além de 5 pães e 2 peixes. É como se eu informasse para Jesus, Eliana, o que ele não sabe. É como se eu informasse a Deus algo que ele não conhece. Como nós vamos servir a essa multidão toda? Eli, apenas com 5 pães e 2 peixes. Seria como se os discípulos dissessem para Jesus: está de brincadeira conosco. Nós não temos, o que a gente vai fazer? E daí eles falam assim: salvo se nós sairmos daqui para comprarmos alimento para esse povo. Daí o versículo 14 enfatiza a questão numérica: 5.000 pessoas. Voltando para o versículo 13, é como se os discípulos dissessem: nós temos dinheiro para alimentar 5.000 pessoas, Jesus? Em outras palavras, os discípulos disseram: Senhor, é pedir demais. A melhor opção continua sendo: despeça a multidão, para que ela volte para casa e para que ela sacie ela mesma as suas próprias necessidades. A igreja que não serve, não serve. É isso que nós precisamos saber. Jesus sempre vai ser o foco central. Falando de forma mais popular, Jesus sempre será o chamariz. É Ele que traz as pessoas sedentas. Agora Ele chama a igreja para servir as pessoas sedentas. E esse é o papel que você tem. Esse é o meu papel. Finalizando, irmãos, olha como o texto é didático.
Versículo 14, Jesus dá uma ordem para eles, né? Para que pudessem fazê-los assentar de 50 em 50. Então, se você considera 5.000 pessoas, haviam 100 grupos de 50 pessoas. Olha no versículo 16, Jesus pega os 5 pães e os peixes, ora ao Senhor, abençoa e partiu aqueles 5 pães e 2 peixes, dando os pedaços dos pães e dos peixes para os 12 discípulos. E daí deu a ordem para que eles distribuíssem entre o povo. Versículo 17, leiam, por favor. Amém. Didático por quê? Vocês leram o versículo 12. Então se aproximaram os 12 e disseram a Jesus: despede a multidão, para que indo às aldeias e campos circunvizinhos se hospedem e achem ali alimentos, pois estamos aqui em lugar deserto. Versículo 17. Quantos cestos sobraram depois da alimentação de 5.000 pessoas? 12 cestos. Você vai achar que isso aqui é uma coincidência? Que é um elemento simples no texto? Que é um relato não tão relevante? Não. Aqui é Jesus provando para 12 homens que não queriam a responsabilidade, que ele cuida ao ponto de mesmo os incrédulos serem abençoados por ele. Os discípulos mostraram incredulidade. O que são 5 pães e 2 peixes? Isso é incredulidade. Agora no versículo 17, todos comeram. Sabe quando você come que não cabe mais? Né, Guilherme? Você dá até vontade, mas não cabe. Comeram Mercedes Marabolim. E a expressão é de se fartar, de ficar cheio, cheio. E depois que todos comeram e ficaram cheios, sobraram 12 cestos de pães e peixes. O texto não fala, Mas desde que eu leio esse texto, há muito tempo, de adolescente, eu sempre vislumbro que cada um teve que carregar o seu cesto de pão e peixe. Porque eles estavam em Betsaida, eles teriam que voltar de lá. O que fizeram com esses 12? É como se Jesus dissesse: vocês duvidaram, vocês não quiseram servir, agora vocês vão carregar cada um cesto cheio de pão e peixe, para vocês lembrarem que eu sou o Senhor de todas as coisas. Sou eu que chamo, sou eu que capacito. Você só tem que servir o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, somos chamados para servir. Nós não temos outro chamado que revele tão grandemente a missão da igreja do Senhor na face da terra. Que Ele te fortaleça, que Ele te use em nome de Jesus. Convido-vos a se levantarem, vamos orar ao Senhor. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que é tão viva, tão clara, tão poderosa, tão didática aos nossos corações. Somos chamados para servir, mesmo em momentos em que a nossa fragilidade se coloca no auge, mesmo em que momentos que a nossa incredulidade resolva falar mais alto, mesmo em momentos que a nossa falta de coragem, de entusiasmo, se projete acima de todas as coisas. Ainda assim, a missão da igreja é servir. Que esse texto tão grandioso, tão poderoso, possa exortar as nossas vidas. E possa mostrar para nós que todos que foram chamados pela graça, foram chamados para servir a Deus, para servir ao próximo e para viver para a glória do Senhor. Nos dê um dia na sua presença, fortaleça-nos e ajuda-nos a não perdermos mais
a oportunidade em servir. É a oração que faço em nome de Jesus. Amém.